Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer o pós-jogo da seleção brasileira. 0-0 aí contra o Equador, galera. Estevão jogou de titular esse jogo, mas foi substituído aos 18 minutos do segundo tempo. Estreia do Ancelotti aí, foi boa ou foi ruim, galera? Deixa aí nos comentários. Estou trazendo aqui para vocês o linha de passe da ESPN, falando tudo aí sobre esta partida. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Falar de seleção brasileira, uma seleção que todo mundo estava naquela expectativa. A estreia do Carlo Ancelotti foi do jeito que imaginávamos? Não. É o primeiro jogo? É. Mas é claro que aquele primeiro jogo pode ser o que dar a confiança, a empolgação, inclusive para os jogadores também, para o restante do trabalho. Veremos o que o Carlo Ancelotti fará também aqui em São Paulo quando joga contra o Paraguai. O Paraguai que venceu hoje a sua partida também de eliminatórias. Estou ao lado do Breiler, como eu falei, e começo com ele, porque ele está no canto da mesa. Opa. Então ele tem a prioridade hoje, desculpa, Gustavo Zupac e restante da nossa mesa. Tudo bem, Breile? Tudo bem, Marcelo. Boa noite. Boa noite para você. Esperava muito mais? Esperava. Boa noite para o Zupac, Gian, Calçade, fã de esportes. Esperava mais, acredito que todo torcedor brasileiro tinha uma expectativa maior em relação à seleção. A gente sabe que o nome do Ancelotti já carrega uma credibilidade automática e o trabalho não funciona dessa forma, não é tão imediata assim. A mão do treinador na equipe, só teve 3 treinos, e do outro lado também um bom adversário. Seleção equatoriana do BKSS é um time bem organizado, um time que não estava na segunda colocação das eliminatórias à toa, mas feitas essas ressalvas, é uma estreia decepcionante, e aí muito menos pelo Carlo Ancelotti e muito pelo que a gente está cansado de ver na seleção. Jogadores que não conseguem render o que rendem nos clubes, e aí são vários, né? O ataque, mais uma vez, não funcionou. O Richarlison recebeu oportunidade, bateu muito com os zagueiros ali, trombando, demonstrando vontade, mas pouco teve a bola para trabalhar. O Vini Júnior, com dificuldade no 1 contra 1, ficou até o fim da partida, mas ainda assim, sem ser aquele Vini Júnior que o torcedor espera, e até pelo tipo de marcação da seleção equatoriana, né? O Ordonhas ali fazendo uma marcação muito cerrada, com cobertura do pátio. O ataque brasileiro não teve muito espaço para se criar. O Estevão também acabou decepcionando na sua primeira partida como titular da seleção, errou muito, e aí a gente pode, mas a idade, 18 anos, e aí a gente vê caras como o Casimiro, com experiência, com casca de seleção, também cometendo muitos erros, principalmente no primeiro tempo, erros de passe da seleção, o meio-campo não se encontrou. Sim. Então, o Ancelotti já teve ali o choque de realidade, né? Uma coisa é treino, observar, ver jogador que dá resposta, outra é jogo e observar que há muita coisa para se consertar, para se aprimorar na seleção, e o Ancelotti também, a gente precisa entender esse contexto em que ele chega. É um treinador de primeiro escalão do futebol mundial que assume uma seleção que hoje não está nesse patamar. Uma seleção que hoje, com boa vontade, está no segundo escalão, e ele vai ter trabalho para elevar o Brasil de patamar, porque a gente viu mais do mesmo da seleção, mas não dá para culpar o treinador no seu primeiro jogo com apenas 3 treinos. Pois é isso que me assusta, o mais do mesmo, mas com peças diferentes. Vimos um Richarlison que tem oportunidade, não aproveita, o Estevão também não consegue aproveitar, o Vinícius Júnior, a expectativa era muito grande em cima dele. Será que vamos ver um pouquinho mais do Vinícius Júnior do Real Madrid na seleção brasileira com o Ancelotti? Também não aconteceu. Para a gente começar com a calma, foram 2 treinamentos, Zupa. É isso. Boa noite, Marcela, companheiros, boa noite ao fã de esportes. Existia a possibilidade de, depois de 2 treinos, o Ancelotti arrumar o time e o time responder e fazer um grande jogo? Existia. A gente já viu isso acontecer na seleção em outros momentos. O Tite estreou muito bem, lá em Quito mesmo. O Diniz estreou muito bem contra a Bolívia. O Dorival estreou muito bem contra a Inglaterra em Wembley. Então, poderia, só com 2 treinos e com o Carleto ali arrumando o time, colocando os jogadores, o jeito dele, a seleção responder e fazer um grande jogo em Guayaquil? Poderia, mas não é o tão esperado assim, né? Então, assim, o jogo, para ser o mais objetivo possível, o jogo foi ruim de parte a parte. O Brasil jogou mal, o Equador jogou mal, o jogo foi tecnicamente ruim, o jogo foi chato, com pouca finalização, com pouca chance de gol. A sensação de quem assistiu o jogo é que se perdeu 90 minutos para fazer algo melhor na vida. O jogo foi uma porcaria.
Mas é compreensível que, num primeiro momento, as coisas não aconteçam do dia para a noite, né? Isso não quer dizer que não vai acontecer, não quer dizer que o Vinícius não vai ser o Vinícius do Real Madrid. Tudo isso é uma questão de desenvolvimento e talvez as coisas aconteçam. O que eu achei, assim, o que eu vi em termos de o que funcionou mais, o que funcionou menos, o Brasil tentou ser um time organizado, assim, postado em campo. Então, os movimentos defensivos dentro dessa organização funcionaram bem melhor do que os movimentos ofensivos. Tá. Ofensivamente, foi um time quadrado, muito engessado, com pouca aproximação. O meio-campo praticamente não participou da coordenação ofensiva. Casemiro, que nem era tanta obrigação dele, mas Guimarães e Gerson não conseguiram se aproximar tanto dos homens de frente. E nas vezes que a gente viu o Vini tentando 1 contra 1 com o Ordonhas, o Estevão do outro lado tentando 1 contra 1 contra o Estupiñán, era muito distante dos demais jogadores. Então foi um Brasil que ofensivamente deixou muito a desejar, muito quadrado, muito engessado. E defensivamente, como estava ali postadinho, uma linha de 4, uma linha de 5 para marcar e só o Pombo, o Richarlison mais à frente, acabou que não sofreu tanto, um pouco pelos lados, mas o Equador também não fez um grande jogo. Foram 10 finalizações no total, 7 para o Equador e só 3 para o Brasil. Foi um jogo muito ruim e muito chato, que valeu o ponto que aproxima o Brasil da Copa do Mundo. Então, agora com 22 pontos, segue na 4ª colocação nas eliminatórias. Jean, dava para esperar muito mais? Foi decepcionante? Calma? Como é que você analisa essa estreia? Tudo bem? Boa noite, Marcela. Boa noite para todo mundo. Pois é, eu acho que assim, é óbvio que estava todo mundo com uma ponta de esperança, né? Todo mundo queria ver. Eu mesmo brinquei ontem no Futebol no Mundo e falei, cara, toda vez que tem linha de passe de seleção brasileira, eu cometi esse sincericídio ontem. Eu falei, eu não suporto, assim, eu acho o programa mais chato para se fazer, em geral, é uma linha de passe depois de jogo da seleção brasileira. Vamos saber, você estará no próximo. Evidentemente, não sendo um jogo de Copa do Mundo. Tem esses jogos de eliminatórias que não valem nada e tudo mais, mas hoje era diferente. Hoje, evidentemente, era diferente. A gente tinha uma expectativa, a gente tinha talvez uma esperança. A esperança é mais na linha do que o Zupac falou. Podia acontecer, podia, mas não era o normal. Eu acho que não era o normal, até porque, é bom deixar claro, a gente está falando, hoje eu acho que dá para afirmar sem muito medo, que este jogo que o Brasil acabou de fazer é o segundo jogo mais difícil que o Brasil tem nas eliminatórias de Copa do Mundo. O primeiro, né, não precisamos falar muito, foi a goleada sofrida para a Argentina. A Argentina fora de casa sempre vai ser o mais difícil. Graças a Deus que o Ancelotti não estreou contra a Argentina. Agora, talvez também se tivesse estreado contra a Argentina, eu até acredito nisso. Dois, né, Jans? Não ia tomar goleada, porque aí eu acho que tem o que o Zupac falou, a questão da organização defensiva, ela ficou muito clara. Foi uma seleção disciplinada taticamente, uma seleção organizada defensivamente, uma seleção concentrada o tempo todo, mas uma seleção que, mais uma vez, não consegue produzir. Não consegue produzir muito pelo meio-campo. É um meio-campo que não produz ofensivamente, é um meio-campo hoje com uma figura diferente que é o Casemiro, que é importante defensivamente, que é uma referência, que tem qualidade de passe também, mas de resto, assim, a gente tem... O Bruno Guimarães, de novo, foi mal, né? Que a gente sempre vem falando que o técnico da seleção vai ter, acima de tudo, fazer com que os caras consigam jogar na seleção o que jogam nos seus clubes. O Vini, dos 3 da frente, foi o que tentou um pouco mais, não conseguiu ser o Vini na sua melhor versão, mas foi aquele que tentou um pouco mais. E aí, só para dar um destaque, acho que negativo, para mim foi o Richarlison. E eu digo isso assim, com dor no coração, porque eu gosto do Richarlison, acho legal que ele esteja na seleção, ele viveu a melhor fase dele com o Ancelotti, mas obviamente tem um foco muito grande sobre ele, né? Quando ele foi convocado, muita gente criticou, e acho que no seu primeiro jogo, não quer dizer nada também, ele não foi bem. Em compensação, o Alex na zaga, talvez o melhor jogador da seleção brasileira hoje, e vale lembrar, né? É uma estreia, quer dizer, uma primeira partida como titular de seleção brasileira, então aí já para pegar as escolhas específicas do Ancelotti, né? Uma que não deu muito certo lá na frente, que foi o Richarlison, e uma que deu muito certo lá atrás, que foi o Alex. Vamos ficar com o Alex, então, viu, Zupa? Melhor. O Alex vai ficar mais fácil para a gente saber quem é quem ali na parte defensiva. Alexandre. Ter 2 Alexandres... Existe, né? Um lado do outro. E ele pediu para ser chamado de Alex, né? Ótimo, então, tá certo. assim... Alex R.
Fala, Calçade, tudo bem? Olá, boa noite. Tudo bem, Marcela? A minha expectativa não era grande, não. Não? Não, porque... Eu estava muito iludida. Sim, sabe, se vem o Carlo Ancelotti, a gente muda tudo. É uma varinha mágica. Não é... Eu tava nesse nível, assim. A minha expectativa, ela era alta tarde, né, para Espanha e França. E aí ela foi perfeitamente preenchida. Acho que até houve um exagero. Mas aí sim. E aquele jogo de tarde, em paralelo a esse, mostrou o quanto nós vamos ter que trabalhar. Mas nós vamos ter que trabalhar muito. E não tem jogo e tempo para isso. Como o Carleto vai dar um jeito aí, não tenho a menor ideia. E como a gente está distante dessa turma, distante, né? Não, mas muito distante, né? Você pega Espanha e França, mesmo Alemanha, Portugal, nós estamos assim na rabeira deles, na fila. Agora, tem um ano para a Copa, pode ser. É que como a galera que começou a trabalhar de um jeito diferente, melhor, e a UEFA criou a Nations League, então você não tem mais espaço preenchido com porcaria. Na Europa, tudo é grande jogo hoje em dia. Tirando eliminatórias, que você pega um Luxemburgo pela frente, Malta, mas é jogão. Agora, só e para há um desenvolvimento. eles se queixam disso, né, Calçade? Porque eles falam que tem muito jogo grande e que aí você desgasta demais. Mas eu estou de acordo com você, mas eu acho que é melhor para eles do que para a gente. A gente fica aqui, né, nessa rua, com a show correndo atrás do rabo. Então eu não tinha expectativa gigante, eu achei que ele ia ter problemas. O cara que treinou com todo o grupo na terça, viajou, na quarta, fez um treino, que é véspera de jogo, então você tem que controlar o treino. Na quinta, o time joga, eu vi, individualmente falando, coletivamente, foi fraco. O Alex, o Casimiro voltou bem, ele tirou de bola ali, o que ele deu a segurança que o Ancelotti confiava que ele traria de volta para a seleção. E aí tem que trabalhar, tem que desenvolver. O que vai acontecer, pode acontecer, é o Brasil ganhar uma posição, que é, se ele vencer o Uruguai, que é terceiro, que ganhou o Paraguai, que ganhou do Uruguai hoje. O Paraguai é terceiro colocado com 24 pontos. O Brasil, ganhando o Paraguai, vai a 25, toma o lugar do Paraguai. E não pode ser alcançado pelo Uruguai, que tem 21. Então o Uruguai, no máximo, pode ir para 24. Então ele ganha uma posição, fica na terceira, ninguém vai alcançar a Argentina, esquece. É isso. Eu vejo a seleção cheia de problemas. Né? A grande tarefa do Carlos Ancelotti, se ele conseguir, é criar um meio de campo que jogue futebol. Isso não é um problema desta Copa, não é um problema da anterior e não é um problema nem de 2014. Há muitos anos o Brasil não tem um meio de campo referência. Você fala, uau, esses caras aqui são perigosos e jogam. Né? E curiosidade nessa classificação, o Equador tem 6 empates, 0-0. Então o Equador, que é o segundo colocado das eliminatórias, tem 6 placares 0-0 nas eliminatórias. Então, eles tomaram 5 gols em 15 jogos. Ou seja, o Equador é resultado. Assim, o que o Equador empatou, o Brasil andou perdendo. Senão o Brasil estaria em segundo lugar como o Equador, à base de empates. E algumas vitórias, foram 7, o Brasil ganhou 6. Mas, sim, não estou... E sobre a expectativa de uma transformação imediata, que, de novo, poderia acontecer, porque o futebol permite, mas não era o lógico, até levando em consideração quem é o técnico que assumiu a seleção brasileira, né? Qual é a principal característica do Carlo Ancelotti? É ser um transformador, um técnico inventivo? Não, ele é um organizador de equipes. Talvez se tivesse assumido o Brasil um cara como o Guardiola, um cara como o Jürgen Klopp, seria mais natural que a gente conseguisse ver de uma hora para outra algo mais autoral ali acontecendo. A grande virtude do Ancelotti é organizar as suas equipes. O Brasil não vai ser o time mais ofensivo do mundo e jogar o futebol de rua, do DNA brasileiro. Não é essa a característica do Ancelotti. Ele é um cara de times equilibrados, de times organizados, de times estáveis e contando muito com o talento dos homens de frente para que eles resolvam e desequilibrem os jogos. Foi a partir dessas premissas que ele construiu os seus últimos trabalhos, em especial do Real Madrid. Mas, assim, isso dificulta para que ele chegasse, 2 treinos, o Brasil fosse outro time. Poderia acontecer? Poderia. Mas era mais previsível hoje que o Brasil mostrasse organização... Que foi vista. Mais do que propriamente uma transformação
em relação a desempenho e a encaixe de jogo. Mas né? teve alguma mudança, teve alguma melhora? Porque a gente viu um meio de campo mais encorpado, digamos assim, se a gente for fazer uma comparação com o time do Dorival. Mas ainda assim não é da maneira como imaginávamos. Um meio campo que consegue parar a bola, consegue organizar tinha um o homem time. a mais, né? O Dorival Tinha jogava só um com 2 no meio aí, e com um a mais. 4 atacantes. Eu acho até que... Tem alguma melhora olhando para esse ponto? Então, eu acho até que tem a ver, eu acredito que a gente possa ver, eu não sei aí, o Ancelotti não tem tantos jogos até a Copa do Mundo, mas que a gente possa ver, até mesmo no próximo jogo, eventualmente, o Brasil com um formato diferente. Pode até ser que ele porque ele é um cara que faz isso também. Ele não é um cara... Eu estou plenamente de acordo com o Zupac, ele não é um técnico autoral, mas ele é um técnico que mais do que esses outros que o Zupac citou, que são mais dogmáticos e que tem uma ideia de futebol que tem que prevalecer em relação a tudo, ele não. Ele olha, pera lá, quem que eu tenho na minha mão? Quem é o meu adversário? Com esses caras que eu tenho, para esse adversário, qual é o melhor time que eu vou escalar? E ele falou isso na coletiva. Exato. Tem hora que vai ser ofensivo, tem hora que vai ser reativo. Ele falou isso. Então pode ser que a gente volte a ver um 4-2-3-1 na seleção brasileira. Hoje, de fato, não fazia sentido, pelo que eu falei. Pela qualidade do adversário, eu acho que pela chance que o Brasil tinha de perder este jogo, porque o Brasil que a gente vinha vendo tinha uma boa chance de perder esse jogo. Então, eu até, para mim, assim, os méritos, a organização defensiva, e de fato, você vai falar, bom, organização defensiva, os laterais subiram muito pouco. Sim, subiram muito pouco, e é um preço... Quis segurar ele todos na linha. Estavam sempre. Ter linha quebrada. É isso. A linha estava sempre montadinha, organizadinha. Acho até que o Wanderson não foi bem, ele errou tecnicamente, mas do ponto de vista tático, a linha lá defensiva estava montada o tempo todo. Os 3 do meio-campo tinham o tempo todo a ajuda do Estevão quando o Brasil perdia a bola e o Brasil. O Vini voltando menos. Fechava. Né? O Vini voltando menos. Richarlison Mas acho que faz sentido, né? dando a sola da chuteira para voltar. Até olhando para... Então, e aí que eu acho essa coisa do empenho, da dedicação, da concentração, tudo isso foi visto. E acho que assim, é algo importante para você ganhar uma Copa do Mundo. É só um primeiro passo, de fato a gente está anos-luz das principais seleções europeias hoje, mas essa é uma realidade e essa realidade não ia mudar depois de um jogo de hoje. Sim. Se o Brasil tivesse ganhado de 4-0 do Equador, talvez se criasse aquela empolgação que foi criada quando o Diniz assumiu, que um monte de gente ficou até preocupado, falando, putz, mas e agora? O que a gente vai fazer com o Ancelotti? O que a gente faz com o Ancelotti? É isso, tinha o papo do Ancelotti e as pessoas falando, pô, mas agora o Diniz estreia goleando a Bolívia, o que a gente vai fazer com o Ancelotti? Aí no jogo seguinte, contra o Peru... Exato. Opa, pera lá. Então, assim, Vamos, Carleto, aquece. Não golear o Equador hoje não é a questão, não se empolgar depois do jogo de hoje não é a questão. A questão é a grande diferença que de fato existe em relação ao que a seleção brasileira tem apresentado nos últimos anos e o que a gente vê algumas seleções europeias apresentarem. Não pode esquecer que essa também foi uma convocação várias mãos, né? Sim. Tem jogadores do Ancelotti, por exemplo, o Alex, da zaga, o jogador dele. É um cara que viveu tantos problemas com zaga, com os zagueiros no Real Madrid, devia estar olhando para todos os zagueiros no mundo. Ele estava na última pré-lista do Dorival, mas quem convocou foi a Ancelotti. Primeira convocação. Porque é o cara que estava ali enxergando do lado dele e certamente o Real Madrid olhando os zagueiros em todos os lugares. Então isso era fácil para ele. E outros que ele vai conhecer. Por exemplo, o Gerson. Olha, você precisa de um meia, um jogador que atua no meio de campo dessa forma. Tem esse aqui, o que você acha? Ele pode até conhecer à distância, mas ele está mais próximo de O Hugo, terceiro goleiro, ele não conheceu o Hugo. Jamais, né? né? Agora, o Aí- Richarlison, Casemiro, Exato. Danilo, o Alexandre. O Estevão. Esses são muito Eu conheci dele. o Estevão e ele mesmo falou isso. Eu não conheço o Estevão, estou conhecendo agora, vendo pessoalmente, vi algumas coisas, alguns vídeos. Mas acho que, assim, caras que a gente pode afirmar que são dele, né? Assim, Casemiro, o Alex, o Richarlison, Danilo, o Alexandro. o Danilo e o Alexandro. Acho que o Ederson, que já vinha sido, que não entrou, aí mas... o Vini. Claro, e aí o Vini, enfim, acho que é isso. Assim, no fim, é óbvio que tem um olhar já... Eu acho que já teve... Eu vou te confessar que eu acho que teve até mais identidade do Ancelotti na primeira convocação, estou falando, do que... Talvez eu imaginasse, porque a gente lembra, né? A temporada dele acabou 2 dias antes da convocação. Então, novidades ali. E vamos ver, a gente tem que esperar. E o trabalho vai ter que ser grande Quanto mesmo. mais o tempo
Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!